Bom, então antes da gente iniciar o debate, eu gostaria de me apresentar e apresentar também os profissionais que estão participando hoje. Meu nome é Thaís Manfrinato Miola, eu sou nutricionista, sou graduada em nutrição pela Universidade Metodista de São Paulo. Sou especializada em nutrição clínica pela Faculdade CBS e em nutrição oncológica pela Fundação Antônio Prudente. Sou doutoranda e mestre em ciências na área de oncologia pela Fundação Antônio Prudente e supervisora de nutrição clínica do AC Camargo Cancer Center. Também sou coordenadora da residência multiprofissional de nutrição e oncologia do AC Camargo e coordenadora da pós-graduação Lato Sensu de nutrição oncológica interdisciplinar da PUC do Rio. E presidente do NUMACO, o Núcleo Multidisciplinar de Apoio, que é um grupo inserido dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. E hoje a gente vai ter a participação também da Flávia Maria Ribeiro Vital, que é graduada em fisioterapia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especializada em fisioterapia cardiorrespiratória pela USP e em avaliação tecnológica em saúde pela Federal do Rio Grande do Sul. A Flávia também é doutora em ciências pela Unifesp, com ênfase em saúde baseada em evidências, especialista em fisioterapia oncológica e autora do livro Fisioterapia em Oncologia, Protocolos Assistenciais. Ela atuou por 16 anos no Hospital do Câncer de Muriaé, a Fundação Cristiano Varela, como coordenadora do Serviço de Fisioterapia e do Programa de Aprimoramento de Fisioterapia em Oncologia. É diretora da Vital Knowledge, também do Centro Afiliado de Minas Gerais ao Centro Cochrane do Brasil. É professora orientadora da pós-stricto sensu em oncologia da USP e coordenadora das pós-graduações Lato Sensu de oncologia interdisciplinar da PUC do Rio. Flávia, poderia dar um oi aos nossos participantes? Sim, claro. Sejam muito bem-vindos. A gente fica feliz de estar aqui, podendo compartilhar com vocês aí um pouco do que a gente vem aprendendo em oncologia. Espero que hoje a gente tenha uma noite proveitosa, como foi a de ontem também. A gente fica feliz de ter aí participantes querendo, buscando aí mais conhecimento. Vamos trocar isso aí, né? Vamos, com certeza. E hoje a gente também tem a participação do enfermeiro José Luiz Gasparini, que ele é graduado em enfermagem pelo Centro Universitário São Camilo, mestre em oncologia pela Fundação Antônio Prudente e enfermeiro da educação continuada do AC Camargo Cancer Center. José Luiz, pode dar um oi para a gente? Olá, boa noite, Thaís, boa noite, Flávia, obrigado pelo convite. E nesse assunto, não tem como ter a adesão do paciente sobre nutrição e sobre fisioterapia se não tiver a equipe de enfermagem e os outros profissionais multidisciplinares. Então, acho que essa conversa vai ser bastante enriquecedora, entender como cada um de nós podemos chegar no mesmo já objetivo, que é a qualidade de vida e também sobrevida desses pacientes. Com certeza. Obrigada, José. A gente já chama aí para tirar algumas dúvidas, né? Então, a gente vai iniciar agora o nosso debate com o tema de atuação interdisciplinar no diagnóstico da sarcopenia. Estamos prontos? Então, né, realmente, na prática, como é que está funcionando? Então, a ideia do debate de hoje é bem essa, é a gente discutir, né, porque tem vários estudos, consensos, mas e na prática clínica, né? Então, nas aulas de hoje do simpósio, a gente abordou bastante sobre a sarcopenia, desde o diagnóstico até as formas de tratamento. Só que os desafios desse tema são muitos, por dois motivos. Primeiro, porque é um tema super atual e tem uma crescente incidência, só que ainda falta evidências científicas para a gente ter uma melhor abordagem na terapia da reabilitação. Então, quando a gente pensa num processo fisiológico, se eu estou falando de redução de massa muscular, de força muscular, então, para melhorar isso, a gente tem que ter exercício em conjunto com a nutrição, né? Então, aí é onde entra muito a fisioterapia junto com a nutrição, e o José Luiz está aqui como convidado exatamente para mostrar o papel da enfermagem nisso também, porque faz toda a diferença, né? Mas por falta dessas evidências científicas, ainda surge, né, dúvidas de quais seriam os melhores exercícios e também a melhor terapia nutricional.
Outro ponto importante é que hoje a gente tem as diretrizes para diagnosticar a sarcopenia em idosos, que é aquela chamada de sarcopenia primária, né? Que é exatamente a perda da força, função e quantidade de músculo por conta da idade. Mas a gente ainda não tem nem métodos e nem valores de referências que são consensuados para a gente fazer o diagnóstico da sarcopenia no adulto, que é aquela sarcopenia secundária. Então, o indivíduo adulto, ele apresenta uma sarcopenia por conta de uma desnutrição, de um sedentarismo, também pode ser, ou também por uma doença crônica, como o câncer, por exemplo, que é o nosso principal tema, né? Então, além disso, diversas técnicas propostas para o diagnóstico da sarcopenia ainda não parecem ser muito simples para realizar na prática clínica, como, por exemplo, a avaliação da quantidade muscular pela tomografia computadorizada. Então, já foi apresentado nas aulas o passo a passo que o consenso europeu recomenda que faça o diagnóstico da sarcopenia. Então, primeiro seria fazer o SARC-F, uma triagem, e a sugestão do consenso, né, que foi publicado ano passado, é exatamente esse SARC-F. Existem outras triagens, mas o SARC-F é o mais utilizado, o mais estudado, tanto na prática quanto na literatura, né, em estudos científicos, tá? Uma vez que o SARC-F, ele dá uma pontuação que dá sugestivo de sarcopenia, então a gente vai avaliar a força muscular. Então, o ideal seria, o primeiro passo depois da triagem é ver primeiro a força. E hoje a gente fala muito do uso do dinamômetro, da força do aperto de mão, né? Que a fisioterapia já faz muito uso há muito tempo. O nutricionista está começando a se apropriar um pouco mais, tanto dessa avaliação da força quanto da função. Mas eu diria que muito mais da força na prática clínica através do uso da dinamometria. Aí, se o paciente ele apresentar, então, essa redução da força, a gente já considera ele pré-sarcopênico. E aí eu vou para a avaliação da quantidade muscular. E aí a quantidade muscular, segundo o consenso, deve ser avaliada, né, por métodos como ressonância, DEXA, tomografia ou a bioimpedância. Se o meu paciente ele der um valor baixo de quantidade muscular, a gente considera já sarcopênico. E aí, então, eu vou fazer a avaliação da funcionalidade por testes, né, que a Flávia vai comentar aqui pra gente, que é a expertise do fisioterapeuta, inclusive, se esses, avaliar os testes de funcionalidade, se o teste der baixo, então eu tenho sarcopênico grave. Então, isso é importante a gente lembrar, um paciente com baixa força, ele é um pré-sarcopênico. Baixa força e quantidade muscular, ele é sarcopênico, e baixa força, quantidade e função muscular, ele é um sarcopênico grave. As técnicas, então, de avaliação de força e função muscular já fazem parte do dia a dia do fisioterapeuta, como eu comentei. Então, o nutricionista está começando, né, a se apropriar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu queria pedir para a Flávia que ela comentasse um pouco, dentre as técnicas, né, que já são utilizadas pelos fisioterapeutas. Flávia, o que se enquadraria hoje melhor na prática clínica, daquilo que é recomendado e aquilo que a gente poderia utilizar na prática? Então, Thaís, a rotina da fisioterapia diante de uma suspeita, no caso de uma sarcopenia, a gente pode estar utilizando também da perimetria, igual você comentou. Ela, embora esteja melhor estudada nos pacientes idosos, a gente pode estar utilizando da perimetria para ver esse volume de músculo que o paciente tem, mas é mais como um parâmetro para a gente quantificar se com as nossas intervenções houve uma melhora nesse volume muscular. Né? E não, mas a gente fica sem aquele parâmetro inicial do que seria o normal para comparar e ajudar a fazer o diagnóstico. Comparar, né? Ele com ele mesmo, né? Mas isso baseado na intervenção que a gente vai fazer e não para o diagnóstico da sarcopenia, né? Que, como você comentou, a gente não tem esse parâmetro de normalidade no adulto, né? Porque isso vai variar, a gente tem vários fatores aí influenciando. Um adulto normal, ele não tem perda de massa muscular, mas ele vai variar também de acordo com as características de cada ser humano, né? Então, hoje ainda não se teve nenhum estudo, pelo menos que eu saiba, que tenha avaliado e criado esse parâmetro para pessoas adultas, como você comentou, e nem para crianças, né?
Mas o que a gente da fisioterapia faz de rotina também para avaliar a força muscular é quantificar, baseado no parâmetro de 1 a 5. Vou até colocar aqui uma tabela que eu cheguei a utilizar numa das minhas aulas, que é justamente a graduação MRC, onde a gente gradua, então, o grau de força que o paciente tem de acordo com o movimento que ele consegue realizar, sem gravidade, ou contra a gravidade, ou contra uma resistência que pode ser moderada, ou quando ele consegue vencer uma resistência máxima. Então, essa é a forma subjetiva da gente estar analisando, né, o quanto de força que esse paciente tem para realizar um determinado movimento. Mas a gente pode estar querendo, às vezes, avaliar de forma mais específica um determinado grupo muscular ou uma musculatura em si. O que a fisioterapia utiliza para isso? Então, a gente pode estar posicionando o membro ou a musculatura, né, naquela posição de estiramento máximo dela, e então pedir o movimento e, de acordo com o que o paciente consegue, né, semelhante ao que a gente viu naquela tabela, se ele consegue vencer a gravidade naquela posição, então a gente vai estar quantificando, numerando, né, essa graduação de força dele. Agora, se ele consegue vencer uma resistência mínima, quanto que a gente gradua essa força? E se ele consegue vencer uma resistência máxima naquela posição de estiramento máximo da musculatura ou do grupo muscular, a gente vai, então, quantificar como o máximo de força que ele consegue, dar pontuação 5 para ele. Então, esse é o que tem de mais tradicional na fisioterapia para a gente estar mensurando, né, a força do paciente. Mas nem todo músculo a gente consegue isolar completamente. Então, muitas vezes, a gente vai avaliar o grupo muscular para realizar determinado movimento. E deixa eu ver o que mais... Flávia, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. O consenso europeu, ele recomenda a força do aperto de mão ou a extensão da perna, né? A extensão da perna é algo que o nutricionista não né, avalia. Vocês costumam fazer na prática isso? É comum ou não? É uma técnica? Eu digo porque eu até vou comentar posterior sobre as técnicas de avaliação de massa muscular que às vezes tem na literatura, mas que na prática a gente não consegue aplicar. Né? Então, para vocês é assim também? Então, eu gosto meio de subdividir a nossa atuação a nível de internação e a nível ambulatorial. Porque a nível de internação é uma coisa muito mais corrida, né? E a gente quer sempre uma visão geral do paciente. Então, a nível de internação, a apreensão palmar, né? Isso é uma coisa que costuma, aí depende do serviço, né? De ter essa rotina de pedir o aperto de mão do paciente. E isso na literatura reforça bastante, ou só o aperto de mão, ou através da dinamometria. Da dinamometria. Então, é uma ferramenta, mas que nem todo serviço também tem. Então, se não tem, vai o aperto de mão mesmo, para a gente tentar ter uma ideia geral, e isso está bem avaliado, tanto na população de idosos, mas também tem sido bem avaliado nos pacientes oncológicos, que é um parâmetro que dá uma ideia de força geral do paciente, né? Mas igual aí você comentou, em relação aos extensores, né? Em relação ao quadríceps, se a gente usa esse parâmetro. A gente vai usar, talvez, mais a nível ambulatorial. Se a gente tiver um perfil de paciente que a gente já ou desconfia da sarcopenia, ou que ele tem ali uma fraqueza, uma dificuldade para deambular, então é uma forma da gente estar avaliando, posicionar o paciente na posição adequada para mensurar, para colocar ele no máximo de estiramento e fazer o teste que eu comentei há pouco. Então, a gente pode fazer isso ou simplesmente o paciente sentado pedindo ele para estender ou fazer a resistência também, que seria não é a otimização de teste de força muscular, mas é aquele mais prático, né? Porque geralmente o paciente já está sentado no momento da avaliação e a gente testa dessa forma. E é simples. Faz-se de rotina?
Aí depende do perfil do paciente. Uhum. Igual se eu estiver atendendo, se a gente for atender um paciente que foi submetido a uma cirurgia de um sarcoma em membro inferior e já chegou com a marcha alterada. Com certeza é um dos testes que a gente vai fazer, mas a gente vai procurar fazer testes específicos em relação àquela musculatura que foi abordada na cirurgia, né? Porque a gente sabe que a cirurgia vai retirar não só o tumor, mas também vai tirar uma margem de segurança e nisso vai incluir aí parte de outras musculaturas próximas àquela região tumoral. Isso vai afetar a força do paciente, com certeza. Mas é um caso de sarcopenia, não. A gente está falando de um quadro de fraqueza que o paciente vai desenvolver, mas por conta de perda de volume muscular mesmo, e que a gente vai ter que compensar com outra musculatura, né? Isso foi até um pouco abordado na aula de... Vai ser abordado na aula da manhã da professora Emília, que ela vai falar mais desse perfil de paciente, mas até em outras situações também. Uma paciente com câncer de mama, que chega para uma avaliação. Então, uma das principais queixas dela é que coisas do dia a dia dela, que ela precisa levantar os braços, seja para estender uma roupa no varal, seja para pentear o cabelo. Uhum. A queixa principal geralmente é essa, ela não consegue realizar a função. E aí, então, a partir desse parâmetro de perda funcional que ela já chega com a queixa, a gente vai fazer testes musculares para ver se aquela função, se aquela musculatura está realmente afetada em termos de perda de força, que às vezes pode estar afetada ou não, às vezes ela tem uma dor associada a uma limitação da amplitude de movimento e não necessariamente ela teve perda de força significativa. Aí, no caso dessas pacientes de mama, isso é muito comum. Se elas chegarem para a gente uns 15 dias após a cirurgia, ela pode até ter uma perda de volume muscular. Ela Sim. tem uma atrofia, a gente percebe que perdeu um pouco de volume, mas ela não perdeu a força de forma significativa. E a função está alterada por uma alteração na amplitude de movimento por conta da cicatrização ali da cirurgia, por conta da aderência das estruturas que ficam ali, igual tem os o ligamento, tem o próprio tendão muscular, os nervos, e quando tira aquele tecido adiposo que tem na região da axila, esse tecido, embora a gente não queira nada de gordurinha no corpo, ele tem a sua importância também, Sim. porque ele permite o deslizamento entre as estruturas da axila, e quando retirado ele faz uma aderência, tende a uma aderência dessas estruturas, que é o que provoca essa limitação em amplitude de ombro. E aí, assim, se você, às vezes, uma pessoa que não é especializada ou que não entenda bem, vai achar que é uma questão muscular, e não é. Né? E aí, conhecendo o contexto da oncologia, você começa a entender o porquê das coisas. E você falou duas coisas importantes, né? Primeiro, o que a gente encontra, né, nessas pacientes com câncer de mama, por exemplo, é a obesidade sarcopênica, né? Que é exatamente, você olha, então no exame físico o indivíduo, ele está saudável, vamos dizer, entre aspas, né? Às vezes até acima do peso, só que a gente não está vendo a quantidade ali da musculatura. E aí, às vezes, a força, a quantidade, a função estão debilitadas, né? Isso, a obesidade sarcopênica daria um tema para outro dia de debate, só ela, porque realmente a gente encontra isso. Eu estou falando do câncer de mama, que a gente tem um perfil, inclusive a obesidade é fator de risco, né? E aí você comentou, mas isso cabe também aos pacientes com câncer coloretal, né? Hoje, na prática, a gente encontra muitos obesos sarcopênicos também com câncer coloretal. E outra coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar também são aqueles indivíduos que você olha, qualquer um fala, é desnutrido. E aí, quando você vai fazer a força, ele tem uma força extremamente alta. E aí, quando você vai ver o histórico, são indivíduos que trabalharam na construção a vida inteira. Então, ele é super magrinho, né? Não tem músculo aparente, mas ele tem aquela força. Então, se a gente for seguir o passo a passo, né, do consenso, então ele não é sarcopênico porque a força tá boa. E é isso que a gente tem que, na verdade, tomar cuidado, né, nessa limitação,
porque não é porque ele tem uma força alta que a quantidade de músculo dele também vai estar adequada, né? Diante de todo o histórico, né, de vida do indivíduo, né? Mas isso é uma situação até, eu acho, conflitante mesmo, que a gente ainda precisa melhor estudar. Porque ele tem a questão do biotipo da pessoa também, que vai influenciar. Né? Tem aquele magrinho que foi magrinho uma vida inteira, ele tem um grau de força que não tem uma perda de função. Eu falo isso, eu lembro da minha mãe. Vocês verem, minha mãe é magrinha, sempre foi magrinha, mas agora ela é idosa. 80 anos, e aí a gente vê que ela está perdendo mais massa muscular. Mas ela não perdeu função, ela não perdeu força. Então, assim, talvez esse quadro vai surgir ao longo do tempo, que é o que eu acredito que às vezes aconteça também com o paciente oncológico. Né? Às vezes a gente só vai perceber que ele tem ali uma sarcopenia a hora que ele perde a função. E aí eu não sei se até mesmo essa rotina que talvez está começando a se instalar, a gente ficar pensando em avaliar essa perda de volume muscular, se isso seria o mais importante. Porque no meu ponto de vista, o mais importante seria a gente começar observando a função. Tem perda funcional? Então, o que está gerando essa perda funcional? Igual eu estudo muito a questão da síndrome do imobilismo. Dentro da oncologia, isso é muito presente. Né? Pensa um paciente que se interna. Ele é convidado a ficar no leito, né? Que é o espaço dele no hospital, é o leito. Então, ele vai reduzir a mobilidade dele? Vai. Ele vai perder massa muscular? Ele vai tender a ir perdendo, atrofiando aos poucos, ainda mais se ele ficar muito tempo. Se a gente pensar num paciente aí de cirurgia de esôfago, de cirurgia de reto, que fica muito tempo, ele vai ter uma perda muscular? Vai. Associado aí a todo um parâmetro, um quadro inflamatório de pós-operatório, a questão da dieta, que ele nem sempre vai demorar para chegar no ponto ideal dele. Então, ele é um convite a ele ter uma sarcopenia. E com isso, fraqueza também associada a essa imobilidade, a uma redução aí da ingesta calórica normal dele, e ele tende a perder função. Isso é claro, a literatura já mostrou isso em trocentos estudos. Então, essa perda funcional, ela acontece no pós-operatório de todas as cirurgias de grande porte. E é por isso que, no caso da fisioterapia, a gente está sempre trabalhando com aquela mobilização precoce. Porque esse quadro de perda funcional, ele já está claro. Então, o que a gente precisa fazer? Garantir uma manutenção da função física. E é por isso que a fisioterapia é aquela chata que está sempre pegando o paciente, tirando ele da cama, deixa ele sentado, lembra ele de estar dando uma voltinha no corredor. Mas e depois dessa internação? Esse paciente precisa continuar? Ele precisa de ter essa orientação e até que ele deveria começar uma atividade física regular, porque isso pode melhorar o prognóstico dele. Porque aqueles pacientes que saem de uma internação com um grau de fraqueza maior do que ele entrou, o prognóstico dele é pior. Ele tende a reinternar, é um paciente que tende a complicar mais. Então, essa atuação da fisioterapia a nível hospitalar, ela é de grande importância e valor para o paciente, para que ele possa ter um melhor prognóstico e dar continuidade ao seu tratamento. Né? Da mesma forma, acredito a questão da dieta aí, né? Aí é onde eu acho que se encaixa bem a multidisciplinaridade, né? Porque a físio vai estar pensando na avaliação da mobilidade e a Nutri vai estar pensando na quantidade muscular e na força, né? Para poder até também calcular o que o paciente precisa ingerir de nutrientes e aí proteína, enfim, para a gente juntar as duas coisas e ter o sucesso da reabilitação, né? Obrigada, Flávia. Mas eu vou te perguntar mais coisas ainda, né? Então, assim, só para pensando nisso também, mas aí voltando um pouquinho mais para a questão de avaliação nutricional, de massa muscular, né? Alguns estudos eles estão buscando as técnicas que são mais simples e acessíveis para a gente conseguir mensurar essa massa muscular.
Um exemplo é a medida da circunferência da panturrilha, que é uma medida que tem uma boa correlação com a massa magra, só que a gente tem que lembrar que são coisas diferentes, né? Quando eu falo massa muscular, eu estou pensando no músculo em si, e massa magra, ela conta, né, todo o tecido sem a gordura. Então, mas é uma boa medida que é simples, é acessível, é barata, né, e que dá para fazer na prática clínica. Só que ainda assim é uma medida, né, para os idosos. Então, mais uma vez, a gente esbarra numa limitação, né, do paciente adulto. E uma coisa também que a Flávia comentou, de avaliação, de comparar o paciente, a gente tem as limitações, né, por mais que exista um consenso europeu, a gente tem limitações de valores de referência, porque os valores de referência, eles foram feitos, estudados em indivíduos americanos, canadenses e australianos. Então, aí a gente tem essa questão do biotipo do brasileiro, né? Então, nós já temos valores de referência de circunferência de panturrilha validado na população brasileira, mas ainda não temos, né, de índice de músculo esquelético, por exemplo. Então, quando as diretrizes recomendam, né, que a gente faça avaliação da massa muscular, eles recomendam, então, a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, o DEXA ou a bioimpedância. Sendo que a bioimpedância, ela é a mais acessível, vamos dizer assim, mas ainda tem muito local que não tem o equipamento, e, por exemplo, o valor de referência que a diretriz coloca é com base no músculo esquelético apendicular e tem equipamento de bioimpedância que não separa, né, o músculo esquelético apendicular do todo. Então, acaba também sendo uma limitação e a gente precisa ainda, né, ter estudos aí que tragam, né, coisas que são mais práticas para a gente avaliar. Uma coisa também que é importante, aproveitando, né, falando, na aula de hoje eu comentei com vocês sobre os métodos de avaliação e falei da tomografia computadorizada. Então, hoje o nutricionista está apaixonado pela tomografia, porque é um dos métodos que mostra, né, de uma forma muito mais real, fidedigna, a quantidade de massa muscular, também mostra de tecido adiposo visceral, subcutâneo, então tem um resultado muito bom. E hoje a gente considera um método de conveniência, né, exatamente porque todo paciente oncológico faz tomografia para estadiamento. A questão é que, ao mesmo tempo que eu confesso que eu, né, como nutricionista, fico pensando nisso, porque ao mesmo tempo que falam que é um método de conveniência, se tem a padronização da avaliação da coluna lombar número 3, do nível de L3. Para quantificar, né, essa massa muscular, porque os estudos já mostraram que a avaliação do corte de L3 é o que se correlaciona melhor com a massa corporal, a massa muscular do corpo todo. Só que se a gente parar para pensar, quem faz tomografia de abdômen para ter esse corte de L3 são apenas os pacientes com tumores do trato gastrointestinal. Então, a gente tem muito estudo em trato gastrointestinal, mas quando fala em cabeça e pescoço, em mama, em pulmão, a gente não tem. Então, é importante também a gente lembrar disso, que pode ser um método maravilhoso, né, mas tem as suas limitações. Primeiro que a gente não pode ficar pedindo tomografia para o paciente o tempo inteiro para avaliar a massa muscular. Então, quando ele tem a tomografia, a gente avalia, né? Segundo, que o nutricionista precisa se apropriar mais, né, da tomografia para aprender o que é músculo, o que é gordura, né? Porque não é a nossa realidade, a gente não tem isso na faculdade, né? E também é um método que a gente não pode ficar expondo o paciente à radiação o tempo todo, né? Como eu falei, não é um método barato, tão simples. Tem que ter esse treinamento, mas a gente também precisa de novas padronizações, né? De novos cortes de tomografia, para ver se a gente consegue ter a mesma vantagem, né? Em outros tipos de tumores também. E aí, como eu comentei com vocês, a bioimpedância acaba sendo uma boa alternativa, mas a gente tem que avaliar, né, quem tem, porque é um equipamento, se você for comprar um equipamento de bioimpedância,
muito bom, ele não é tão barato, então para ter o equipamento, né, em consultório fica mais difícil, em hospital a gente consegue um pouco mais fácil, mas eu sei que a realidade, né, tem muitos hospitais que não tem, né, e aí usar a avaliação antropométrica, então a gente acaba se limitando nisso, né. Mas aí falando um pouquinho mais do tratamento, né, da sarcopenia, porque a gente viu aí diversas limitações para o seu diagnóstico, mas e no tratamento, né? Isso também acaba sendo bem discutido, porque a literatura ainda não traz o melhor resultado. O que é fato? Terapia nutricional, ela deve ser individualizada, né? E aí a gente já sabe que para ganhar massa muscular e força, tem que ter uma oferta adequada de proteína. Eu sempre faço um comparativo com aquele indivíduo que quer ficar forte, né? Então, para ele ficar forte, um indivíduo saudável, ele precisa ir na academia e comer proteína adequadamente. E não só proteína, né? Os outros nutrientes, porque não adianta eu tirar todo o carboidrato da dieta, porque aí eu vou usar a proteína para fazer outra coisa e não para ganho de massa muscular. Mas, então, um indivíduo saudável, para ficar forte, não adianta ele só ir na academia e comer errado, ou ele comer super certinho e não ir na academia, a gente precisa das duas coisas. O paciente oncológico, para ganhar massa muscular, para ganhar massa magra, o sarcopênico, para ter essa recuperação, ele precisa também das duas coisas. Então, ele precisa ter a recomendação, né, a oferta, aliás, adequada dos nutrientes, assim, junto com os exercícios adequados, né. Então, só para ter uma ideia, a sarcopenia é algo que vem crescendo tanto, né, e aí principalmente na população idosa, que é a população de alto risco, né, que as recomendações americanas já mudaram a oferta de proteína para um idoso saudável, isso pensando sem ser oncologia, tá? Então, antigamente era 0,8 gramas de proteína por quilo de peso, e hoje a recomendação americana já aumentou para 1 grama de proteína por quilo de peso. E quando a gente pensa em indivíduos oncológicos, pacientes com câncer que estão em tratamento, tem que ser no mínimo 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, por exemplo. Claro que tem casos que a gente vai chegar até 2 gramas, né? Mas é uma faixa entre 1,2 e 1,5 gramas, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado também na hora de calcular a dieta, né? De ver qual é a oferta mais adequada, então, para o nosso paciente. E o paciente oncológico, às vezes, não é só proteína que ele está precisando, porque hoje eu tenho um suplemento nutricional, eu tenho um módulo de proteína, né? E eu tenho também suplementos que contêm todos os nutrientes. Então, muitas vezes ele vai ter que utilizar todos esses, aliás, esse suplemento que tem todos os nutrientes. E aí a gente chega num outro grande desafio, que vai ser a adesão à terapia nutricional oral. A gente tem também a dificuldade da adesão à terapia nutricional enteral, mas eu estou focando hoje na oral, pensando então numa terapia de um paciente sarcopênico, né, que aí que está se alimentando via oral, né. Grande parte dos pacientes que estão internados tem uma oferta de suplementação realizada pela enfermagem, né? Então, na prática, a maioria dos hospitais acabam tendo esse fluxo. E a enfermagem que está ali o tempo inteiro com o paciente e que também observa, né, se ele toma ou não toma o suplemento, que consegue nos ajudar. Então, o nutricionista passa a visita, prescreve, mas a gente só volta no dia seguinte, muitas vezes, e a enfermagem está lá o tempo inteiro. Então, é uma profissão que nos ajuda muito a entender se o paciente está apresentando uma boa adesão à terapia nutricional ou não. E aí, como a gente está falando da enfermagem, temos um enfermeiro presente, eu queria que o José Luiz comentasse com vocês, né, com a gente, sobre essa importância da adesão à terapia nutricional. O que a enfermagem, José, consegue nos ajudar ao paciente consumir melhor o suplemento e receber esse suplemento adequadamente, entender essa importância. Thaís, ouvindo você e a Flávia falando, eu percebo o quanto que a enfermagem tem um papel crucial nesse aspecto. Eu trabalhei muito tempo com já prevenção em câncer, a gente fala em prevenção primária, a gente sempre fala de alimentação correta, atividade física. E a atividade física hoje tem um papel crucial na prevenção do tratamento oncológico, no manejo
tratamento, como diminuição de efeito colateral e pós-tratamento também. Então, pacientes com câncer de mama, pacientes com câncer de próstata que praticam atividade física têm um menos efeito colateral e têm uma sobrevida maior. Isso está ligado ao nosso assunto hoje, não necessariamente, a gente nunca falou sobre, né, sarcopenia, mas a atividade física está diretamente relacionada a isso. E quando a gente fala de sarcopenia, a questão é da qualidade de vida desse paciente. É onde mais a própria enfermagem entra, onde o enfermeiro entra querendo cuidar. Eu acho que o maior desafio é o enfermeiro entender que a adesão a essa terapia nutricional faz parte do tratamento oncológico e que está diretamente ligado à diminuição de efeito colateral do tratamento, como quimioterapia, e também da qualidade de vida desse paciente. O enfermeiro entendendo esse processo, que aquele suplemento ou aquela dieta é crucial nesse aspecto, a gente consegue ter já o primeiro passo. E outro papel importante desse enfermeiro, que é o profissional que vai ficar constantemente com esse paciente, é entender quais são as dificuldades, quais são os aspectos que vão impactar na adesão dessa terapia. Então, entender o nível socioeconômico, a história, qual o tumor, isso tudo vai já influenciar. E criar também o vínculo com aquele paciente. Sem esses aspectos, a gente não vai conseguir, né, a confiança dele para poder conseguir prescrever essa terapia e que ele tenha uma adesão. É muito claro que o paciente oncológico, vocês estavam comentando, né, sobre a dificuldade de ter um parâmetro desse paciente adulto, e ainda mais no cenário oncológico, porque o paciente, um dos principais sintomas que ele chega até a oncologia é a perda de peso. Então, você espera um paciente que está pelo menos há 3 meses perdendo peso, sem mudar padrão de alimentação, sem mudar padrão de atividade física. E essa é uma das nossas suspeitas em relação a uma doença oncológica. Então, saber esse nível que o paciente tem e conseguir o manejo dele para que ele não perca mais massa é crucial para ele poder melhorar o padrão dele de vida. E é muito nítido para a gente na prática aquele paciente que tem uma nutrição adequada é aquele que não tem para efeitos colaterais, quimioterapia, radioterapia e o manejo disso, né? Vamos pensar no paciente que está com náusea e vômito. A adesão dele a essa terapia vai ser muito ruim, né? A terapia nutricional. Se é um paciente que está desnutrido já, a tendência é piorar ainda mais esses sintomas. Então, acho que o manejo do enfermeiro, independente da área que ele vai atuar, se é na área de internação ou se é na área ambulatorial, como radioterapia, quimioterapia, é mostrar para esse paciente que a adesão à terapia nutricional é crucial no processo dele de atender, de conseguir curar ou de conseguir um melhor tratamento, de ter a melhor resposta ao seu tratamento. Cada vez mais a gente fala da importância do paciente como uma medida direta de resposta ao tratamento. Então, o paciente deixa de ser aquele indivíduo passivo para ser aquele indivíduo ativo que vai dizer qual tratamento que ele vai querer fazer, se ele vai querer fazer tratamento ou não. Então, acho que mostrar a importância da terapia nutricional, daquela alimentação ou daquele suplemento faz parte do cuidado. Isso é uma responsabilidade que o enfermeiro tem que ter. E orientação a gente não faz uma única vez, a gente faz várias vezes e tem que trazer todo dia isso, né? E mostrar o ganho com ele. Tá? Se a gente conseguir mostrar que o paciente está ganhando com a terapia nutricional, com a terapia farmacológica, naquele tratamento, ele vai ter uma adesão maior. Com certeza, José. Agora, me ajuda. Como fazer o enfermeiro entender essa importância? Porque, assim, até recentemente eu vi um trabalho muito interessante que analisou o que a enfermagem sabia, né? E o que os médicos também sabiam sobre uma suplementação nutricional. E os resultados não foram bons, né? Então, muitos não sabem nem o que é, né? O que é uma suplementação. Então, como você, assim, como enfermeiro, né? O que você vê que seria o ideal para
Exatamente, toda a equipe de enfermagem entender essa importância, né? Porque é realmente importante, a gente precisa de vocês, né? Para o paciente ter uma boa adesão à terapia nutricional, uma boa adesão à alimentação via oral, então não só a suplementação ou uma dieta integral, mas também a própria alimentação. Vocês estão ali o tempo inteiro com o paciente. Como fazer, né, com que a equipe entenda a importância daquilo, porque na prática, muitas vezes eu escutei já assim, mas é só um suquinho, né, então não precisa tomar, né, então exatamente ensinar e conhecer, né, não só treinamentos, o que, assim, seria interessante a enfermagem degustar um suplemento, saber como ele é, saber o que é, porque às vezes quando a gente não conhece, né, a gente também não sabe tanto da importância. O que você vê, assim, que seria mais bacana, né, na enfermagem, para que tenha essa adesão? Porque aproveita para puxar o gancho, né, exatamente de terapia interal. A gente também tem uma dificuldade em diversos locais, isso não é só na minha realidade, na nossa realidade, mas também de anotar volume de infusão, né? Então, quanto o paciente recebeu, porque assim o nutricionista consegue calcular aquilo que foi prescrito com aquilo que ele recebeu para ver se a terapia está dando certo também, né? O que você enxerga aí de maior desafio nisso? Ao meu ver, um médico é muito simples você conseguir colocar uma conduta nova. Você chega para ele e fala que aquilo melhora a qualidade de vida, melhora a adesão ao tratamento, ele incorpora isso no seu dia a dia. Eu acho que talvez falta isso um pouquinho em nós, como já enfermeiros, né? Trazer um pouquinho desses aspectos, acho que o nutricionista ele pode ser esse papel, né? Quando você vê que não foi feito aquela nutrição, mas você chegar e falar para ele, você sabia que se ele comer essas gramas, ele vai melhorar a qualidade de vida dele? Né? Ele vai diminuir massa muscular, e aquela dificuldade que ele está tendo para poder escovar os cabelos, como a Flávia disse, de levantar o braço, talvez melhore. Então, acho que trazer para a nossa realidade, no cenário do cuidar, né, que ele vai diminuir. Existem alguns protocolos assistenciais que nós temos com muita clareza dentro da oncologia. Um, por exemplo, é queda. Uhum. Se você incluir, né, um dos cuidados, a questão da terapia nutricional, eu acho que já abre um olhar diferente do que simplesmente um suquinho, uma vitamina, né, e trazer o aspecto de terapia. Eu acho que esses dois cenários a gente pode trazer. Tanto no sentido de que mostrar com os resultados que já tem, de que isso muda a qualidade de vida, isso muda a atividade de vida diária, isso muda a sobrevida desse paciente, e também que vai facilitar o nosso dia a dia, que eu vou dar mais força para aquele paciente, ele vai me ajudar a levantar da cama melhor, ele vai conseguir ficar mais sentado. Então, acho que trazer para esse aspecto do lado enfermeiro, do cuidar e do dia a dia, pode ser uma boa ferramenta para a gente conseguir começar a ter uma adesão maior. Sobre a terapia integral, a equipe de enfermagem ela fica muito mais atenta a outros aspectos, talvez, como broncoaspiração, posição da sonda, muito cuidado em relação ao leito, se deixar o decúbito levantado ou não. E eu tive uma experiência muito grande com já a UTI antes, era muito comum o paciente ter algum sintoma, a gente desligar a nutrição e ficar às vezes um dia, dois. A culpa sempre é da dieta, né? Ninguém lembra da dieta. O paciente ele tinha uma diarreia por causa de outro aspecto, que estava já com antibiótico há 7 dias, estava com uma infecção lá para um clostridium lá da vida, e a gente desligava a dieta desse paciente. Mas isso é até hoje, viu, Zé? Hoje ainda acontece, né? Ainda acontece. Infelizmente, ainda é essa realidade em unidade de internação, em UTI, nutricionista sempre brinca disso, que a culpa é sempre da dieta mesmo, né? Desculpa te cortar, mas é que eu tinha que comentar. Mas eu acho que é uma questão de conscientização. Eu percebo que levemente isso está diminuindo, está melhorando, no sentido de que a gente está vendo olhar o paciente de uma forma muito mais holística. A gente nunca pensou em relação à atividade, o papel da fisioterapia, e hoje o enfermeiro ele fica atento em relação a isso. Não é à toa hoje que existe uma recomendação pela Sociedade de Pediatria
e de oncologia para que tenha atividade física no receituário do paciente. Com aquelas medicações, ter ali, né, uma recomendação de atividade física. Eu acho que isso não vai ser diferente para a nutrição. Eu acho que o caminho é este, de que a gente tenha cada vez mais um já receituário multidisciplinar para aquele paciente e que entre a nutrição e que entre também a fisioterapia. Mas para o enfermeiro eu percebo esse aspecto. É trabalhar no sentido de realmente cuidar. Então, o que a gente faz hoje ali, né, se a gente entrar com a nutrição, entrar com esse suporte, pode ser por dieta, pode ser por uma nutrição integral, pode ser por uma suplementação, mas que vai mudar ali o dia a dia daquele enfermeiro. Eu acho que não é uma tarefa fácil, porque a vida inteira do enfermeiro ele priorizou outros aspectos, né? Como na clínica médica também, do médico também. E a nutrição tem ganhado força. Então, acho que vai ser de forma, né, devagar, que a gente vai conseguir introduzir essa já importância. O que eu percebo é que o paciente tem um papel importante nisso. A partir daquele momento que o nutricionista mostrar ao paciente a importância disso para ele vai cobrar da enfermagem, porque não veio, porque não chegou, porque chegou errado. E aí acho que com essa cobrança dupla, a enfermagem consegue ter um cuidado maior e ter uma atenção maior. A nutrição integral, a gente tem uma dificuldade ainda, que tem muitos lugares ainda que faz sobre vagagem, né? Faz sobre a dieta gravitacional. Então, você tem uma bomba de infusão que faz esse dia controle. Isso diminui muito mais, acaba cerceando a nossa capacidade de controlar essas drogas, né? essa nutrição. Mas quando tem uma nutrição por bomba, fica muito mais fácil. Eu acho que o papel, cada vez mais, é disso, é mostrar o quanto é importante a nutrição integral. E não é porque é importante porque a nutricionista acha que é importante, né? É importante porque muda a qualidade de vida daquele paciente. Com certeza. Eu acho que você falou uma coisa extremamente importante um pouquinho lá para trás, que é a orientação, né? Então, e é a orientação ao paciente, o nutricionista, por exemplo, vai prescrever um suplemento, orienta o enfermeiro, orienta o paciente, orienta o familiar, o cuidador, né? Então, todo mundo saber da importância daquilo exatamente para isso, porque o paciente, ele também, né, vai cobrar aquilo, ele vai entender a importância daquilo e vai saber que aquilo faz parte do tratamento. E uma vez eu vi numa aula, e você falou, né, essa frase, a nutrição faz parte do tratamento, assim como a fisioterapia faz parte, né, a enfermagem, a farmacêutica, né, também, o farmacêutico também faz parte, então são todas as áreas que estão, que muitas vezes a equipe de apoio, mas sem elas o paciente não tem a mesma recuperação, né? Obrigada, viu, José? Thaís, deixa eu responder uma pergunta que a Cidilene fez, que medicamento macerado na sonda literal também é muito já utilizado. É verdade, a gente tem que tomar alguns cuidados. Aqui vem aquela papel do já enfermeiro, né? Seja a recomendação. A gente pode fazer, sim, medicamentos que são já macerados. Eu tenho dois cuidados que são já principais. Um é não macerar tudo junto, por causa de risco de interação medicamentosa, e o outro é de lavar a sonda para não ter risco de acabar obstruindo. Então, tem 3 medicações, tem que lavar a sonda primeiro, fazer a primeira, lavar, fazer a segunda, lavar, fazer a terceira, lavar e voltar àquela dieta. Acho que esse é o papel crucial desse cuidado, viu, Cidilene? Acho que foi essa a sua pergunta. Obrigada, José. E aí, só voltando um pouquinho, então, que a gente estava falando, né, que eu comentei com vocês da questão de ter, né, o exercício junto com a terapia nutricional, e a gente precisa, né, então, da enfermagem, como o José colocou, para ajudar aí nessa adesão, tanto da terapia nutricional, quanto, né, da adesão até do exercício, da fisioterapia, do que é passado ali para o paciente. E para melhorar, eu queria que a Flávia, né, voltasse aqui para falar para a gente um pouquinho sobre a questão de melhora de parâmetro, tanto da quantidade quanto da força, junto com a terapia nutricional, mas o que hoje
E pensando em tratamento, tá, Flávia, não em diagnóstico, o que que hoje a evidência coloca que acaba sendo melhor aí para o tratamento da sarcopenia e aquilo que também é possível a gente fazer na prática, e também pensando que o paciente muitas vezes vai fazer isso sozinho, em casa, porque a gente já tem hoje trabalhos onde o paciente foi orientado, né, a fazer o exercício em casa para um pré-operatório, por exemplo, né, para avaliar a resposta no pós, junto com a terapia nutricional. A gente tem essa dificuldade na literatura científica, né, ainda, por exemplo, a nutrição ainda falta evidências, né, hoje a gente teve aula aí de HMB, que é um metabólito da leucina, por exemplo, que muita gente fala que poderia melhorar a quantidade muscular, mas falta evidência científica. Então, na fisioterapia, já tem exercícios, né, que tenham evidência aí para a gente tratar sarcopenia? Sim, como a sarcopenia a gente já conhece a própria definição diagnóstica dele está relacionada à perda de força, além do volume muscular, então a gente vai pensar em tratar principalmente com exercícios que vão gerar uma maior ganho de força, que seria aqueles exercícios onde o paciente tem que trabalhar com alguma carga. Então, isso é a essência da prescrição. Só que a gente vai ter diferentes opções para trabalhar dessa forma. E o que a literatura também tem mostrado é que não só os exercícios com carga, mas quando você faz uma diversificação na prescrição de exercícios para ele, misturando aí com outros tipos de exercício isométrico, exercícios também aeróbicos, o benefício tende a ser ainda maior. Isso acho que foi até comentado hoje na aula do professor Fernando. Justamente porque você vai estimular, através de diferentes vias, essa produção, né, de proteínas que são de repetições. E isso fica difícil de pensar que o paciente vai conseguir fazer sozinho, né? Então, o ideal, e o que a gente vê em muitos estudos, que às vezes até tem estudos mostrando que o paciente faz em casa, mas ele tem pelo menos um primeiro momento com o fisioterapeuta, onde ele é avaliado e ele é orientado em como realizar esses exercícios, né? Mas falar que na nossa população no Brasil, que já tem um déficit cognitivo, você olhar para a população como um todo, vai absorver isso, ainda mais quando a gente fala de uma população que às vezes sempre foi sedentária e vai começar a fazer exercício nesse momento onde ele está doente, e que ele vai aderir a esse exercício sozinho, é quase pedir um milagre, né? Então, isso é muito difícil, eu acho, de acontecer. Então, É igual tomar o suplemento em casa. É muito difícil se não for bem orientado. Não, o suplemento ainda tem que pagar, né? Ainda tem que pagar. O exercício, ele poderia se virar sozinho, com uma boa cartilha, com todas as orientações? Talvez sim, mas é difícil a gente acreditar que ele vai conseguir alcançar o efeito esperado de realmente ganhar força e massa muscular, né? Porque até mesmo um fisioterapeuta, se eu for pensar naqueles fisioterapeutas que não têm formação especializada em oncologia, que não conhece o perfil do paciente, falar que ele vai atender um paciente que tem câncer, que está com uma sarcopenia, ele está com uma fraqueza importante, esse fisioterapeuta ele já fica receoso de atender o paciente. E às vezes ele até tem que ficar mesmo, porque às vezes ele é um sarcopênico, ele é um paciente de cuidados paliativos que tem uma metástase óssea. E aí ele vai pensar em fazer carga com esse paciente para ganhar músculo, ele pode fazer uma fratura patológica. Então, assim, é uma intervenção que o paciente precisa, mas qual a intervenção que esse paciente pode realizar nesse momento, de acordo com o estágio da doença, de acordo com o tratamento que ele está. Então, para isso, precisa do olhar do fisioterapeuta especializado em oncologia. Porque um fisioterapeuta que não tem essa formação, que na graduação são raras as faculdades que passam alguma coisa de oncologia, e quando passa é uma coisa bem superficial. Eles podem não ter essa linha de raciocínio para entender a complexidade do momento do tratamento, do momento da doença, das particularidades, né, da disfunção que surge tipicamente no paciente oncológico, como essa sarcopenia que pode ser provocada até mesmo pelo tratamento oncológico, né, que é um fator a mais aí para provocar essa sarcopenia. Então, assim, é importante conhecer esse contexto para a gente pensar em como deve ser essa prescrição,
como a gente vai progredir, qual a melhor modalidade se encaixa para o paciente, para trazer um benefício maior, quanto de exercício que esse paciente tolera nesse momento, porque isso vai variar. Às vezes ele até começa com uma baixa tolerância, melhora, mas dependendo do tratamento que ele está fazendo, começa uma quimioterapia que deixa o paciente mal, fadigado, ele baixa muito a tolerância dele, você tem que mudar a prescrição. E às vezes isso é quase que diariamente. Às vezes um dia ele está bem, mas aí se ele vai fazer uma sessão um dia depois da quimioterapia, ele está muito mal, e aí a gente não consegue manter aquela prescrição inicial. Então, é um ajuste quase que diário. E para isso você vai criando esse feeling, mas com um olhar muito crítico sobre a tolerância do paciente naquele momento. E a gente precisa conhecer esses sinais de intolerância que o paciente vai manifestar, né? Claro. Seja por uma questão de a carga tá demais, ou em termos de condicionamento cardiovascular, naquele momento o coração dele não está suportando, porque ele está com uma sobrecarga cardíaca pela quimioterapia. Então, a gente tem que estar de olho nos sinais vitais, tem que estar de olho se está surgindo alguma dor que ele não tinha antes, como é que ele está dormindo, porque às vezes o sono fala para a gente que ele pode ter tido ali um exercício excessivo no dia anterior. Então, são vários os sinais que o organismo pode dar, mostrando aí que essa prescrição naquele dia não foi adequada, e aí a gente tem que estar sempre de olho para fazer os ajustes necessários. Eu queria fazer uma pergunta já, aproveitando esse tema. O quanto que você acredita que a fadiga crônica causada pelo tratamento oncológico pode influenciar nesse papel? Pode influenciar em quê? Na perda de massa muscular, nessa resposta do paciente, o quanto que ele vai fazer o tratamento? Muito, né? Porque acaba criando-se um ciclo vicioso. Quanto mais fadiga o paciente tem, mais ele reduz a mobilidade dele, e se ele reduz a mobilidade, ele tem perda de massa muscular, ele tem perda de força, e aí ele vai sentir mais fadiga. Vamos pensar, eu adoro quando eu vou dar aula desse tema, pensar como é que funciona o efeito do exercício no organismo em relação ao sistema cardiovascular, porque é uma interligação enorme, coração, pulmão e músculo. Quando a gente exercita, o que acontece? A musculatura que está sendo trabalhada, vamos pensar no exercício aeróbico, por exemplo. Você acaba trabalhando o corpo inteiro, não só a perna. A perna pode ser o mais trabalhado em termos de consumo de oxigênio, mas você tem estabilização de tronco, você movimenta o braço quando você corre, então você trabalha o corpo inteiro. Então é um momento que o organismo está consumindo oxigênio ali, horrores, além de outros nutrientes. E aí o que acontece? O coração começa a bater mais rápido, né? Porque ele tem que levar esses nutrientes e esse oxigênio para todas as células musculares que estão trabalhando mais. E aí, agora você imagina o oposto, quando um corpo que está muito parado, está ficando quase o dia inteiro na cama. Essa musculatura não está gerando essa necessidade de gasto energético. E aí, pelo contrário, ele está diminuindo a necessidade energética do organismo. O organismo não é inteligente, ele funciona conforme a necessidade. O que acontece com o coração? Ele vai diminuir a sua funcionalidade, né? E aí ele vai começar, só que o coração é um músculo também. E se ele diminui a funcionalidade, ele vai perdendo potência. E aí vai chegar tende a chegar menos oxigênio e nutrientes, não só na musculatura, que nem está precisando quase, mas vai chegar menos oxigênio e nutrientes no intestino, nos rins, no pulmão. E aí o que tende a acontecer com esse paciente que ficou muito parado? Seja porque ele está com fadiga, ou porque ele está acamado, porque ele está no leito de uma UTI. Os órgãos tendem a ficar no limite da sua funcionalidade. E se ele já tiver algum outro fator que gere toxicidade, alguma coisa, ele pode entrar num quadro de disfunção muito mais facilmente, porque as reservas desse órgão estão diminuídas em termos de nutrientes e oxigênio. Então, e é isso que comanda o metabolismo ali de qualquer célula do organismo, né? Então, essa questão de reduzir mobilidade, isso reduz a capacidade funcional cardíaca, e com isso tem impacto em todos os órgãos. Um paciente que não está andando, como é que é o intestino dele?
tende muito mais a uma constipação, não é? Como é que fica a questão também das complicações respiratórias? Quando que mais a gente tem complicação respiratória? Um paciente que está acamado, ele é o que tem mais chance de evoluir com uma pneumonia. Não só pelo posicionamento, mas por manter a mesma posição no leito por muito tempo. Isso diminui a ventilação nas regiões do pulmão que estão dependentes, e com isso tende a acumular o quê? Secreção naquela região. Acumulou secreção, vem ali uma bactéria que a gente sempre tem mesmo, e vai proliferando pneumonia. Isso é um dos mecanismos mais comuns. Então, por isso, essa mobilidade é de grande importância, ainda mais a nível hospitalar, né? Onde o paciente só tende a ficar cada vez mais na cama. Se ele tiver uma fadiga, esse quadro tende a piorar, porque ele entra nesse ciclo vicioso aí dessa síndrome do imobilismo. Mas a questão da fadiga, ela é tão grave dentro da oncologia, não sei se vocês já leram sobre isso. Até 30% dos pacientes que finalizam o tratamento oncológico, eles têm uma fadiga persistente por até 1 ano após essa alta do tratamento oncológico. E isso muitas vezes é um motivo deles não voltarem a trabalhar, é um motivo deles não voltarem a ter relações sociais, né, como ele tinha. Então, assim, o impacto na qualidade de vida deles de um paciente com fadiga é enorme, né? E isso é um dos parâmetros que a fisioterapia quantifica, pelo menos no serviço, né, onde eu trabalhava, era rotina a gente fazer avaliação de fadiga dos pacientes, tanto os internados quanto a nível ambulatorial, entendendo que é uma disfunção de alta prevalência na população oncológica e que precisa ser minimizada, e que acaba que o exercício é uma parte do tratamento que mais tem efeito. Flávia, acho que aí o papel do já enfermeiro também, diretamente, porque como ele está atendendo esse paciente Sim. toda semana, todo ciclo que ele vai fazer a quimioterapia, e ele avalia efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais que ele vai avaliar é a fadiga. Uhum. E é importante o conhecimento daquele enfermeiro, porque é muito diferente ele avaliar a fadiga de um paciente que faz quimioterapia do que de um paciente que faz imunoterapia, por exemplo, que pode ser uma alteração hormonal já, por exemplo. Sim. Então não vai adiantar falar para ele, ó, descansa essa semana que já é normal, que a quimioterapia causa. Se for imunoterapia, eu tenho que avaliar outras coisas, como a questão hormonal dele. Uhum. E a gente recentemente fez uma pesquisa lá dentro da Camargo sobre o conhecimento de mulheres com câncer de mama sobre câncer, de uma forma geral. E a grande maioria deu alto nível de conhecimento sobre câncer, sobre tratamento. E o que deu nível médio baixo foi sobre atividade física. É mesmo. Elas não sabem se elas podem praticar atividade física. Uhum. Não é orientado. Sabem o orientado. impacto daquilo. E eu faço minha culpa porque recentemente eu já descobri que a melhor forma de você curar a fadiga, de você melhorar a fadiga, é praticando atividade física. Sim. Isso faz pouco tempo e eu atuando dentro dessa área. Então, às vezes, ao meu ver, a gente acaba desviando, às vezes, alguns cuidados que, quando a gente fala de nutrição diretamente e de controle de fadiga, de atividade física, é isso que vai melhorar o paciente a ter uma qualidade melhor. Até porque ele tem uma autonomia muito grande sobre esses dois aspectos. Então, se ele entender o papel dele, a consciência dele, ele vai conseguir uma qualidade de vida melhor. Sim, com certeza. Ele tem que estar participando em todo momento, conhecendo as possibilidades de intervenção para aquilo que ele está sentindo, para as necessidades dele, para que ele possa realmente aderir às terapêuticas que a gente propõe, né? Se ele não for envolvido nessa tomada de decisão sobre as intervenções também, ele tende a não aderir a uma nutrição, ele tende a não aderir à prescrição de exercícios, né? Porque às vezes ser passivo, eu já estou tão doente, então só vem o remedinho e vamos tentar melhorar, acabar com essa doença. Só que, nossa, eu não posso começar, se eu começar a falar aqui dos exercícios, eu fico até enlouquecida, porque tem muita publicação em cada etapa. Ontem eu comentei um pouco sobre isso. Em cada etapa da doença, do tratamento, hoje a gente está surgindo, pipocando aí evidências do tamanho do efeito dessas intervenções à base de exercício, né? Inclusive na recidiva e em relação à mortalidade, quando elas começam a aderir a uma atividade física regular após finalizar o tratamento oncológico. O exercício tem efeito quase de uma quimioterapia adjuvante num câncer de mama. Então, isso é muito efeito, né?
Isso tem que entrar na rotina de prescrição de um tratamento oncológico. Mas isso é coisa muito recente. Então, é coisa que eu acho que nos próximos anos a gente espera, pelo menos, ver que isso aconteça na prática clínica aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Eu vou pedir para a Flávia e para o José ficarem ainda, que a gente vai fazer as perguntas para os ouvintes. Na verdade, já tem uma para você, Flávia. A Cristina. Cristina, coloca depois aqui para a gente de onde que você é. Ela está perguntando, que instrumentos podemos usar para avaliar a fadiga, Flávia? Então, de rotina, existem algumas escalas e ela está inserida em alguns questionários de qualidade de vida também, que você poderia pegar aquela parte do questionário que avalia especificamente fadiga. Mas eu gostei e me adaptei a utilizar o pictograma de fadiga, que foi validado em português, e ele tem 3 figurinhas que demonstra ali o quanto que a pessoa está cansada, né? Então, quando muito cansada, está lá o bonequinho lá todo lá acabado numa poltrona. Então, o paciente olha para aquilo, ele consegue te apontar o que ele tá, qual que é o grau de sensação de fadiga que ele está tendo. E tem umas perguntinhas também em relação ao quanto que aquela fadiga limita ele fazer as atividades que ele normalmente fazia. Então, eu gosto bem de usar ele, porque ele dá esse parâmetro de funcionalidade, o quanto que a fadiga impacta na função diária dele e como é que está essa sensação, essa intensidade de fadiga para o paciente naquele momento. E aí a gente começa a ter um parâmetro para quantificar até mesmo as nossas intervenções. Então, eu começo a fazer aí um programa de exercícios com ele, aí daqui 1 mês eu avalio como é que está essa intensidade na percepção do paciente. Melhorou ou não? Então, a ferramenta que eu mais uso é o pictograma, mas tem outras. Legal, obrigada, Flávia. Cristina de São Luís do Maranhão, ela colocou aqui, muito legal, está participando. A gente também tem mais alguma pergunta, Sidilene, né? Sidilene, se puder colocar de onde que fez a pergunta para o José Luiz, que ele já respondeu, né? E a gente também tem a do Daniel. Daniel, se também puder colocar de onde você é. No caso deste manejo para melhora de musculatura para atendimento nutricional em pacientes acamados, né? Eu vou já responder um pouco, mas acho que entra muito, né, a físio com a Nutri aqui, né, nessa pergunta, que é exatamente o que a gente estava falando, né, a gente tem que ter as duas coisas juntas, tem que ter os exercícios que a fisioterapia vai passar, vai fazer no paciente, vai prescrever, orientar, e a terapia nutricional mais adequada. A gente sabe que o acamado, ele tem muito mais dificuldade, exatamente, né, pela limitação aí da atividade. Então, é aquela comparação que eu até fiz, não adianta eu só dar nutrientes adequados, dar bastante proteína e achar que o paciente vai ganhar massa muscular, né, só com aquilo. A gente precisa ter as duas coisas juntas. É um desafio muito maior. Eu, como nutricionista, digo que não vou deixar de fazer a terapia nutricional se ele não puder fazer atividade, mas a gente tem que estar ciente também que o resultado ele vai ser diferente, vai ser muito mais difícil também, tá, Daniel? Então, se puder colocar... Daniel colocou agora, nutricionista de São Paulo. A gente tem esse grande desafio nesse paciente, né? Então, por mais que hoje tenha aí estudos, a gente viu aula hoje de HMB, de vitamina D, de proteína, mesmo assim ainda falta evidência para usar tudo isso e para dizer que isso sozinho, né, vai dar uma resposta no paciente acamado, né? Não, infelizmente, a gente precisa ter muito mais aí para ele ter uma recuperação, uma melhora, tá? Deixa eu posicionar aqui um pouco a questão da físio. Igual no paciente internado que está acamado, na verdade, a gente tem 2 situações. Tem aquele que chega acamado, que já tem um histórico de estar acamado. Então, é um paciente que a gente já pensa assim, ele já tem uma perda de massa muscular grande, recuperar isso a nível de internação não vai ser fácil, e a gente não é um momento onde a gente vai conseguir trabalhar com esse paciente na intensidade que precisa, porque se ele está internado, ele está num quadro de agudização que a gente não vai poder cobrar muita coisa. Flávia, só te cortando, mas para aproveitar o que você falou, mesmo que ele não tivesse acamado, o internado é muito difícil a gente recuperar, né? Então,
quando acamado, mais difícil ainda, né? Sim, mas agora quando a gente pensa naquele paciente que se internou e ele tem um prognóstico de ficar internado por muito tempo, então a gente sabe que ele tende a ficar mais no leito, porque aquele é o espaço guardado para ele no hospital, é o leito, é o espaço dele, né, o cantinho dele. Da fisioterapia, a gente pensa que a gente tem que prevenir essa perda de massa muscular, essa perda de funcionalidade que ele tende a ter, porque ele vai ser submetido à cirurgia, ou porque ele está tratando ali uma agudização, que é o motivo da internação dele, mas então ele tende a um repouso, mas a gente não pode deixar ele em repouso absoluto. E aí, se é um paciente que vai fazer a suplementação nutricional, a físio vai trabalhar junto, mas não na intensidade de ter um ganho de massa muscular, mas de tentar manter. Então, o nosso objetivo ali é isso, é manter a funcionalidade. E aí, se a gente trabalha um pouquinho a musculatura e ele está tendo suplementação, a ideia é que pelo menos a gente vai manter a massa muscular que ele entrou e talvez até ganhar um pouco, porque ele está recebendo mais mais nutrientes para conseguir produzir, então, o substrato, vai ter o substrato aí para a produção da proteína muscular que ele precisa, né? O Daniel colocou aqui também, né, que tem atendido os pacientes do home care há pouco tempo e tem sentido falta da interação com a equipe multi. E isso é uma realidade em muitos locais, viu, Daniel? Cada profissional da equipe multi atende em dias e horários diferentes, na maioria dos casos nem nos conhecemos. Isso é algo que realmente as instituições, né, os consultórios, clínicas, enfim, tem que fazer de uma forma que tenha essa interação, porque um depende do outro, né? Então, um vai ter o sucesso, o paciente, aliás, que vai ser o maior privilegiado, que vai ter o maior sucesso, se cada um fizer o seu trabalho, mas um ali interagindo com o outro. Infelizmente, é uma realidade ainda em muitos locais, essa falta da interação, e é isso que a gente está aqui trabalhando, né? Exatamente para mostrar o quanto é importante. Então, hoje temos aqui nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, mas todos os profissionais da área da saúde são extremamente fundamentais para que a gente tenha uma melhor adesão às terapias que são passadas ao paciente, uma melhor resposta, menor tempo de internação, menor complicações, né? Então, uma angústia aí, Daniel, que não é só sua, com certeza, né? Bom, eu queria agradecer a presença e a participação de todos, e também agradecer a Flávio, José Luiz, que contribuíram muito para o debate, que foi muito bom, né, falando das evidências, mas também da prática clínica, né. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso debate. E a gente tem uma missão que é de continuar, né, a disseminar esses conhecimentos e estimular também que mais profissionais, como os que estão participando aqui, que mais ainda, né, possam aderir a essa proposta profissional de melhorar tanto a funcionalidade quanto a qualidade de vida de pacientes com câncer. Então, esse debate ele vai estar disponível no canal do YouTube Oncologia Multidisciplinar. Eu vou colocar aqui para vocês o nosso canal ou no nosso Instagram. Então, vocês podem assistir mais uma vez, né? A gente teve aí um participante que teve uma dificuldade, né? Acho que o Leonardo vai estar disponível lá, então você consegue verificar, né? Ver novamente o nosso debate, tá bom? E é um espaço também onde a gente semanalmente disponibiliza vídeos explicativos sobre vários contextos da atuação multidisciplinar em oncologia. Então, se você gostou, avisa os seus colegas para que eles também assistam lá e participem do nosso canal. Mas também tem uma ótima notícia para todos vocês, né? Se vocês querem se aprofundar mais sobre nutrição ou fisioterapia em oncologia, se inscreva na pós-graduação de nutrição ou de fisioterapia oncológica interdisciplinar pela PUC-Rio. São cursos que são totalmente online, com apenas um encontro presencial no Rio de Janeiro, no final do curso, que é para apresentação do TCC.
Nesta pós-graduação interdisciplinar, tanto eu quanto a professora Flávia, que estava aqui com a gente, né, e vários outros professores, a gente ministramos aulas e vamos acompanhar aí todas as atividades dos estudantes de uma forma estimulante. A gente tem gamificação de todas as atividades, discussão de casos clínicos ao vivo com participantes, os fóruns para discussão dos temas mais polêmicos e além de que toda a pós-graduação é ministrada aí por especialistas dos temas. Então, só para vocês terem uma ideia, quem vai falar de radioterapia é o radioterapeuta, inclusive o atual presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia é um dos nossos docentes, né? Então, do mesmo jeito que quem vai falar de cirurgia de cabeça e pescoço é o cirurgião especializado em cabeça e pescoço, quem fala de quimioterapia é o oncologista clínico, assim como para as aulas específicas, né, de cada profissão, nós convidamos apenas profissionais com experiência no tema da aula e que muitas vezes eles também são pesquisadores desta área que estão ministrando a aula. Então, são pessoas com muito conhecimento e que podem agregar muito aí para o aprendizado de vocês. Então, são cursos extremamente ricos de conhecimento e experiência, ainda com a disposição de viabilizar metodologias didáticas mais preconizadas, tanto pelo MEC quanto pela CAPES, em um formato que é totalmente online, que vai facilitar o seu desenvolvimento de acordo com o seu contexto de vida. Então, você consegue organizar o seu tempo, né, de estudo, e nós aí apresentamos e facilitamos o seu caminho no aprendizado desse novo conhecimento, dessa nova especialidade que está crescendo muito e que você pode fazer parte desse grupo seleto de especialistas, né? Mas a gente tem uma notícia melhor ainda agora, né? Que se você se interessou em tornar um especialista, aproveite a oportunidade, porque a PUC dará um desconto especial para os participantes deste evento. Então, eu também vou disponibilizar aqui para vocês, né, do lado da opção, clicando no botão vai aparecer para vocês, quero saber mais, e aí você vai ser direcionado para a página de inscrição. E após a análise da coordenação, você pode realizar a matrícula com um super desconto que a PUC vai ceder em todas as mensalidades da pós-graduação. Mas lembrem-se que é até o dia 23 deste mês, então não deixa para depois, já corre lá para fazer a sua inscrição. E ainda você pode também experimentar como funciona esse modelo de pós-graduação totalmente online, como que é a metodologia, e você pode se inscrever também na demonstração dessa pós de nutrição ou de fisioterapia oncológica interdisciplinar, através do link que eu também vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Então, nós vamos hoje finalizando o nosso debate do segundo dia do simpósio. Muito obrigada pela participação de todos. Agradeço muito também todas as contribuições, né, que a Flávia e o José Luiz. Então, chamo a Flávia e o José Luiz de novo para dar um tipo antes, né? Flávia, tá me ouvindo? Tá. Estou de volta. Então tá bom. É só para saber se vocês estão aí que eu vou me despedir, então para vocês também se despedirem. Agradeço bastante. Também peço para vocês deixarem, né, a pesquisa de satisfação, né, a opinião de vocês. Acho que é super importante para a gente sempre estar melhorando os nossos eventos também. Agradeço muito a todos. Flávia, muito obrigada pela participação, convite e participação. Eu fico sempre muito feliz com esses momentos, que a gente está sempre aprendendo um com o outro, né? A gente observa a vivência de cada um, porque cada serviço também traz uma experiência diferente. Quando a gente ouve como é que funciona em outro, a gente está aprendendo e está criando uma nova visão para a gente também. E eu adoro esses momentos, essas interações. Espero que o público também tenha gostado e que participe cada vez mais com a gente, porque a gente quer essa troca. Né? A gente não está aqui só para expor, a gente está aqui para trocar. Exatamente. Então, muito obrigada pela participação de todos os presentes. Obrigada, José. Obrigada, Thaís, por esse momento que todos agregaram, com certeza. Nós tivemos aqui alguns... A Fernanda escreveu aqui excelente para a gente, né?
A Cristina também agradeceu. Ficamos muito felizes que a gente está contribuindo, né, com o crescimento de todos. E como você falou, é uma troca, né? Então, isso também vale muito a pena. José, muito obrigada pela sua participação, contribuição. Obrigado, Thaís. Obrigado, Flávia, por essa chance de falar um pouquinho sobre esse tema tão importante e que muda a vida do paciente. Acho que o mais importante é isso, né? É isso mesmo que a gente tem que pensar, né? Lá no final, na ponta, né? Que é o que vai dar o resultado, né? Tá bom. Agradeço, então, a todo mundo a participação, mais uma vez, ao convite da Flávia, né? E por estar ministrando, né, esse debate, e também a participação de todo mundo, os comentários de vocês. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.